Fala galera do YouTube, beleza? Arthur aqui. Bom, estamos aqui hoje para fazer um vídeo de After Effects. Hoje eu vou fazer um vídeo explicando e mostrando o básico aqui do After Effects para vocês, tá? Bom, antes de começar o vídeo, eu queria pedir para vocês seguir a gente lá no Twitter, que é twitter.com/arthpo, ARTHPO, e também curtir a nossa página lá no Facebook, que é facebook.com/techart. Tá tudo aí sempre na descrição para vocês curtirem e seguir, tá? É sempre bom vocês acompanharem a gente nas redes sociais, porque lá eu tô praticamente o tempo inteiro conversando com vocês. Vocês podem tirar dúvidas por lá e também vocês podem dar sugestões. Eu peço muitas sugestões de vocês por lá, então é sempre por lá vocês conseguem conversar mais facilmente, tá? Então é o Twitter e o Facebook, só vocês acompanharem a gente lá, ok? Então vamos lá começar. Bom, o After Effects, para quem não sabe, ele é um programa para pré-edição. O que seria isso? Não é bom você editar ele, usar ele para editar vídeos inteiros, tá? Que vai ser uma coisa um pouco mais difícil. Para isso, você usa o Premiere, tá? Que é um outro programa da Adobe que a gente vai conhecer numa outra videoaula. E os programas da Adobe tem uma coisa bem legal. O que é? Que você consegue ter uma interação entre eles. Você não precisa às vezes renderizar uma coisa para poder usar de um programa no outro. Então é uma interação muito legal que a Adobe tem. Então, o After Effects é um programa para pré-edição. O que é isso? O que você vai fazer nele? Você vai fazer alguns clipes com efeitos especiais para você jogar num filme. Por exemplo, você está fazendo um filme e você quer fazer uma parte com um efeito especial. Você vai jogar apenas aquela parte para cá, fazer o efeito especial aqui e depois exportar pro programa que você estiver editando. Então aqui é mesmo um programa de pré-edição para você fazer um color correction, um ajuste de cores. É aqui. Tá? E depois você faz o bruto lá. Aqui é só para você dar os retoques finais e os efeitos especiais. Bom, aqui eu tô com o workspace padrão. O que é o workspace? Seria mesmo o seu espaço de trabalho, sua área de trabalho aqui, né? Bom, esse aqui é o standard. A gente tem alguns outros, por exemplo, aqui tem o workspace. Você tem vários workspace aqui, por exemplo, todos os painéis, tá? Que seriam todos os painéis que você pode usar. Ele vai ter aqui, tá? Por exemplo, aqui tem alguns painéis aqui dos efeitos, áudio, as informações. Aqui também tem animation para pessoas que vão fazer animação, mas isso aqui a gente vai conhecer mais para depois. Eu vou estar usando o standard porque quem acabou de instalar, ele vem assim, então para vocês meio que se identificar, já para ficar mais fácil para vocês aprenderem. Já vou usar o standard porque é a maioria. Bom, se você não tiver standard, você clica aqui em standard. E se você clicar e ainda não tiver igual, o que você vai fazer? Você vai vir clicar aqui e clicar em reset standard. Por quê? Por exemplo, quando eu mexo isso aqui pra cá, por exemplo, isso aqui pra cá e isso aqui pra cá, mais ou menos, mudei tudo. E eu não sei como que tava. Então eu vou vir aqui e clicar em reset standards, que ele vai começar desde o começo, tá? Ele vai começar como ele realmente era no começo. Tá? Bom, no Reset Standard, a gente vai ter esses painéis aqui, né? Bom, o que cada um faz? Aqui, nesse painel onde está escrito Project, esse painel vai ser onde vai ficar as imagens, os arquivos que você está usando no seu projeto. Por exemplo, o seu áudio, o seu vídeo, a sua imagem, caso você esteja usando uma imagem, as composições, tá? Aqui onde tem Composition, seria o Preview. Aqui que vai ficar o Preview para vocês. Tá? Aqui onde está o Known, aqui essa parte aqui é a Timeline. A Timeline é onde fica, por exemplo, as imagens, a sequência delas, para você poder estar editando. Tá? Aqui, por exemplo, eu tenho essa aqui que são as paletas de efeitos e presets. Tá? Aqui eles são organizados em pastas, em cada tipo de efeito e tudo. Aqui seria o Preview, para você dar os auto-preview. Aqui tem um info, que seria as informações, as cores RGB, que cor que você está passando em cima, tá? E aqui a posição X e Y que você tá. Aqui é uma paleta do áudio, caso você for usar o áudio, mas não é muito aconselhado você editar áudio aqui no After Effects, tá? Porque ele não tem algumas ferramentas tão aprimoradas para você estar mexendo nele. É mais o básico para você saber um pouquinho onde que está o áudio, para você meio que dar uma sincronizada, mas não é nada para você se aprofundar. Aqui em cima tem a barra de ferramentas, tá? Que tem algumas ferramentas aqui. E aqui a barra de menus, que você tem alguns menus, que é o básico mesmo.
Aqui você tem uma coisa interessante que você pode procurar ajuda aqui, procurar alguma coisa aqui, tá? Por exemplo, eu quero achar alguma coisa, eu procuro, mas eu acho que isso aqui não é tão usual. Bom, primeiramente, quando você vai entrar no After Effects, você vai criar um projeto, né? Bom, para criar um projeto, você vai vir em File, New Project, tá? Criamos um projeto. Geralmente você já cria, geralmente quando você abre o programa ele já cria automaticamente, então não vai ser necessário. E o After Effects ele trabalha assim, você tem que criar um projeto, né? E desse projeto ele vai ter várias, podemos dizer, subprojetos. Esses subprojetos são as composições, tá? Essas composições você pode colocá-las uma dentro da outra. Por exemplo, eu tenho 3 composições, uma ela tem o vídeo bruto e a outra um outro vídeo que dá para colocar um do lado do outro. E você joga essas duas dentro de uma outra e, por exemplo, faz um color correction só que com 3 composições, usando as duas e a terceira só para você arrumar a cor, tá? Vocês vão entender do que eu tô falando. Bom, então vamos lá, eu vou criar uma nova composição aqui, e aqui nessa nova composição, no Composition Settings, você tem algumas coisas para você estar arrumando. Aqui tem a Composition Name, que seria o nome da sua composição, que eu vou colocar, por exemplo, a composição principal, tá? Principal, ó. Composição principal. Aqui você tem um preset, por exemplo, os presets de largura, altura e do aspect ratio, do frame rate, tá? Você tem aqui alguns presets, aí você vai do jeito da sua câmera, caso você esteja usando uma câmera. Eu uso esse aqui mesmo, que seria o HDV, que seria o HDzinho, 720p e 29 frames, tá? Aqui seria a resolução que você vai visualizar aqui. Deixa em half ou dependendo do seu computador, mas isso não altera na renderização, essa resolução. Isso aqui só vai ser o preview que você vai fazer, e depois dá para alterar isso também. Aqui vai ter o Start Time Code e Duration, que seria a duração, tá, da sua composição. Eu vou criar uma de 15 segundos mesmo, ok? E aqui a cor do background. Após você fazer isso, só dá um ok, ela vai ser criada. Vocês podem ver que aqui criou, e quando você cria aquela parte do preview, vocês podem ver que muda um pouquinho, né? Aqui a gente vai ter algumas opções aqui embaixo, por exemplo, essa aqui seria da porcentagem, por exemplo, quero ver em 100%, em 33% e jogá-la aqui inteira, tá? Ou você pode simplesmente girar o scroll do mouse para cima e para baixo para tirar e colocar o zoom, tá? Aqui você tem os frames, o tempo que já decorreu aqui na sua timeline. Aqui você que eu estava falando para vocês, que seria a resolução que você vai ver aqui. Tá, depois eu vou mostrar melhor para vocês. Aqui seria para você ativar e desativar a transparência. Aqui seria o After Effects, ele trabalha também em 3D. Então aqui seria para você ver a câmera aqui de frente, de lado, de cima, de trás. Aqui esse Active Camera vai ser como se fosse a perspectiva, que você vai ver de todos os lados. Aqui seria, você pode colocar mais de um view. Tá vendo? Por exemplo, aqui tem o view principal, que seria o Active Camera, tá? E, por exemplo, ó, 4 views. Aqui cada uma vai ser de uma coisa. Por exemplo, aqui TV View de um lado, top, tá vendo? Seria igual o Cinema 4D, quando você clica para poder escolher qual que você quer. Tipo isso, para quem mexeu no Cinema 4D já. Isso aqui não é bastante interessante. Bom, então vamos lá. Aqui dentro da composição, dentro do Photoshop, não, dentro do After Effects você pode criar várias coisas. Vendo isso aqui em Layer, New, você pode criar essas coisas aqui. Por exemplo, o Text, que seria o texto normal. Um sólido, que seria, por exemplo, uma forma geométrica, uma coisa nesse estilo, tá? Aqui seria uma luz, uma câmera para você trabalhar mais com desfoque, depth of field, tá? Um New Object, um Shape, que seria objetos também, uma camada de ajuste, que essa camada de ajuste vai ser o que? Você aplica um efeito nela e todas as camadas que estiver embaixo dela vão ser afetadas por esse efeito. E um projeto de Photoshop, que é isso aqui? É aquilo que eu falei para vocês da interação entre objetos. Então vamos lá. Bom, eu vou vir aqui e criar, aqui embaixo, tá? Clicar do lado direito e criar um novo sólido. Tá? Aqui no novo sólido a gente tem algumas configurações parecidas com o da nova composição. Por exemplo, a largura e a altura que a gente quer dele. Em pixels, em que a gente quer que essa largura e essa altura seja calculada. Aqui o tipo, tá?
E aqui, por exemplo, quando eu clicar, por exemplo, aqui, olha, eu mudei o tamanho dela aqui. Eu quero que ela fique novamente do tamanho da composição. Eu clico aqui em Make Comp Size, ele vai ficar do tamanho da composição, tá? Aqui eu vou criar o tamanho da composição que eu vou escrever background, tá? Ó, background. E aqui, por exemplo, eu vou colocar um cinza, tá? Uma cor cinza, mais ou menos. Ó, vocês podem ver que já criou a cor cinza. Agora, aqui, olha, novamente aqui em Layer, New, vamos, por exemplo, adicionar um texto. Texto, normalmente, a gente pode adicionar o texto ou aqui, ou a gente pega a ferramenta e clica aqui na tela, tá? Por exemplo, vou digitar aqui Tech. Por exemplo, com a fonte normal, Tech. Tá? A gente agora pode selecionar ele. Tirando ele da letra, a gente pode puxar e redimensioná-lo. Por exemplo, olha, redimensioná-lo, mover de um lado para o outro. E aqui do lado tem a caixinha de characters, que seria as opções mesmo que você tem, né? Por exemplo, aqui eu tenho essas opções de mudar a fonte, mudar se você quer em bold, italic, mudar o tamanho dela, vou diminuir um pouquinho. Deixa eu deixar ela aqui no centro, tá? Aqui eu posso mudar a largura, o espaçamento dela, tá? Eu não vou mudar muita coisa nisso. Aqui seria a altura, que você pode alterar também. Tá vendo, ó? Largura, deixar ela em bold ou não. E aqui, olha, em parágrafo, pra gente colocar ela no centro ou no que for, né? Eu vou deixar ela aqui normal. E, bom, a gente vem aqui, tem as ferramentas. A gente pode clicar aqui para poder mexer nela e redimensionar. Clicando V o atalho para esse aqui, tá? E agora a gente pode redimensionar. Bom, para a gente redimensionar ela simetricamente, a gente segura o Shift, que a gente poder redimensionar simetricamente, tá? Segurando o Shift e vamos arrumar aqui. Para mudar a cor, a gente tem isso aqui que a gente pode mudar a cor. Vou dar um duplo clique e fazer mais ou menos um vermelho. Pronto, fizemos um vermelho. Agora eu vou também criar, por exemplo, aqui um shape, tá? Clicando aqui em shape, a gente pode criar o shape, tá? Bom, o shape, o que ele é? Como você cria um shape de um jeito mais fácil? É bem simples. Você não seleciona nada aqui, deixa tudo selecionado e vem aqui nesse quadrado. Segurando, a gente tem algumas opções de shapes. Por exemplo, um shape quadrado, um shape redondo, retangular, só que ele com as bordas arredondadas, uma elipse, um polígono e uma estrela. Bom, aqui, por exemplo, eu vou escolher uma bola. E aqui da cor, mais ou menos, um azul. E vamos segurar o Shift e fazer assim, tá vendo? A gente tem agora um círculo. Bom, agora vocês vão me perguntar, como que eu vou animar isso aqui? Porque, por exemplo, eu vou dar um preview aqui. Para dar um preview, você clica o 0 do Numlock, tá? Aquele 0 do lado, que você dá um preview. Vocês podem ver que não tem um movimento, nada. Vocês podem ver que a agulha, ela tá andando, tá vendo? Ó, se eu mexer aqui, não tem movimento. Como que eu vou fazer o movimento? Bom, os movimentos são feitos por keyframes. Esses keyframes, eles são valores que você adiciona aqui para poder fazer o movimento. Por exemplo, eu quero mexer ele, esse tech, começar que ele comece em cima. Então, o que eu vou fazer? Aqui, olha, né, segurando aqui, eu posso apertar P, que são P, que seria a posição dele aqui. A gente tem tudo em números, tudo que a gente mexe aqui, a gente tem números. P seria a posição. O T seria opacidade, por exemplo, opacidade se eu quero deixar ele mais transparente ou não. O S de escala, tá? Maior ou menor. Ok? O R de rotação, se eu quiser rotacionar essa imagem. Ok? E quando eu clico, por exemplo, para escolher um, vocês podem ver que um ou outro soma. Então, para a gente, por exemplo, selecionar todos de uma vez, eu vou segurar o Shift e ir clicando, ó, S, T, P, R. Por exemplo, eu tenho todos. Tá? Vocês podem perceber também que tem um reloginho aqui do lado de cada um. Bom, isso aqui seria os keyframes, tá? Por exemplo, eu vou subir aqui para cima e vou marcar o keyframe do position. Vou arrastar, por exemplo, para um segundo. Eu vou arrastar isso aqui para baixo, tá? O que ele fez? Ele pegou aqui, quando eu cliquei aqui, ele guardou o número disso aqui, ele guardou a posição, o número exato disso aqui e marcou ele aqui, segurou ele aqui. Quando eu puxei ele para cá e eu puxei ele para baixo, eu fiz um outro número.
E aqui, quando eu já fiz esse outro número, ele já automaticamente criou um novo keyframe e marcou de novo esse número. E aí que ele fez um movimento, ó, tá vendo que a gente já animou ele aqui? Ó, esse aqui já teve uma animação. E assim que é feito todas as animações, tá? Por exemplo, eu vou vir aqui agora no shape da bola e vou clicar S, tá? Eu vou marcar um keyframe, tá? Melhor, eu vou marcar um keyframe e eu vou jogar isso aqui, ó, a bola para 0, tá? Número 0. E vou puxar aqui para 1 segundo e vou colocar ela aqui em 100%, tá? Em número 100. O que ele vai fazer? Ela vai aumentar, tá vendo? Isso. Ela vai aumentar. Então, vou colocar aqui para renderizar. Vocês podem ver que eu fiz. Eu marquei aqui a posição 0 da bola, né? E joguei para frente e marquei a posição 100. Então, ela fez esse efeito dela aumentando, né? E assim são feitos com todos, tá? Bom, galera, esse foi o vídeo de hoje. Foi um vídeo mesmo explicando o básico do básico, né? Algumas pessoas já podem saber disso, mas eu queria trazer mesmo para as pessoas que não sabem. Eu espero mesmo que vocês tenham gostado dessa primeira videoaula, tá? Se vocês gostaram, não esqueçam de avaliar com gostei e um favorito, que ajuda muito na divulgação. Comente aí embaixo também o que você tá achando que você achou desse vídeo, se você gostou, o que eu posso melhorar, ok? Então é isso. Não esqueça de seguir a gente no Twitter e curtir a nossa página no Facebook também, ok? Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo e tchau, tchau!